Segundo Reis, capítulo 1. Vamos lá, eu vou ler. Acasias e o profeta Elias. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Então enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, Acasias, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros de Acasias voltaram para o rei Acasias, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles então responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência deste homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Os mensageiros responderam ao rei Acasias: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então o rei Acasias enviou até ao profeta Elias um capitão de 50 com os seus 50 soldados, que subiram ao profeta Elias, pois este estava assentado no ponto mais alto do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Tornou o rei a enviar outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. E este falou ao profeta Elias: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse ao capitão: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu ao capitão e aos seus 50 soldados. Tornou o rei
a enviar pela terceira vez um capitão de 50 com os seus 50 soldados. Indo ele, pôs-se de joelhos diante do profeta Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida dos meus 50 soldados. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães com os seus 50 soldados. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então, o anjo do Senhor, com A maiúsculo, disse a Elias: desce com este capitão, e não temas. Levantou-se então Elias e desceu com o capitão até ao rei Acasias. E disse então ao rei Acasias: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor Deus, que Elias falara, e Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar no seu lugar. Só até aí. Esse texto parece apenas uma história, mas não é. Ele tem princípios valiosíssimos e aplicáveis aos nossos dias e às nossas vidas. E o título que Deus me deu para colocar nesse estudo, nessa ministração, é Coração que se move em Deus. Um coração que se move em Deus. Um coração que se move em Deus, no tempo de Deus, na maneira de Deus, segundo o coração de Deus, tem Deus como total fonte de ajuda, de socorro e de sustento. Nós vimos em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, eu não vou ler de novo, que o rei Acasias, ele era rei sobre o povo de Israel. Logo, ele estava reinando sobre o povo de Deus. Mas ele tinha tido como exemplo o seu pai, o rei Acabe, que também era rei de Israel e que reinou com rebeldia, que afrontou a Deus com escolhas que magoaram o coração de Deus, que foi um rei idólatra, um rei rebelde, que cometeu atos que confrontaram e andava em contaminação diante de Deus. E o rei Acasias teve como exemplo seu pai, o rei Acabe. E ele também era um rei rebelde. Apesar de estar reinando sobre o povo de Deus, Acasias era um rei rebelde. Ele não tinha temor de Deus. Ele não tinha compromisso com o coração e com a palavra, com os ensinamentos de Deus. E quando ele levou um tombo e adoeceu e ficou de cama, ao invés dele buscar cura e solução em Deus, no Deus de Israel, ele mandou mensageiros para buscarem solução no Deus de Ecrom, que era um Deus ímpio, chamado Baal-zebub. Nós hoje somos reis e sacerdotes em Deus. A igreja de Cristo não é formada só por servos e discípulos, mas também por servos que são discípulos, mas que são reis
e sacerdotes, como diz em Apocalipse capítulo 1. E se nós somos reis para reinar com Cristo, nós não podemos ser como o rei Acasias, que diante da doença, das lutas, das pressões da vida, diante dos problemas, corremos para buscar ajuda em outro Deus. Mas, pastora, nós não cremos em outro Deus. Mas quando você corre para buscar ajuda em homens, no sistema, no dinheiro, em qualquer outra coisa, antes de buscar a Deus, você está agindo que nem o rei Acasias, que buscou um Deus ímpio ao invés de buscar primeiro a Deus. Deus é a fonte de toda solução. Deus é a fonte de toda cura. Deus é a fonte de todo sustento. Ele tem uma palavra rema para cada situação da nossa vida. Então, se nós somos reis e temos um coração que se move segundo o coração de Deus, nós temos que ter convicção que somente Deus é fonte de ajuda, socorro e sustento. Quando Acasias foi buscar cura e socorro num rei ímpio, veio sobre ele uma palavra de morte, de destruição. Deus o rejeitou, Deus abominou essa idolatria e trouxe sobre então a vida de Acasias, do rei Acasias, morte. Quando nós buscamos solução, resposta, alegria, paz, sentido para a vida, em outras coisas ou em outros seres que não o Senhor Deus vivo de Israel, nós estamos decretando sobre as nossas vidas morte espiritual.